queridos, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, em nome de Jesus. Estamos aqui novamente reunidos para continuar falando a respeito da mensagem Há um milagre em sua casa. Há a possibilidade do milagre que você tanto busca acontecer na sua casa, na sua vida, na sua família, e nós temos falado a respeito de que ele está ao alcance das nossas mãos. E a pergunta que eu quero trazer para o contexto dessa mensagem é: o que você faz ou como você age ou reage diante de situações de crise? Vejam, nós estamos vivendo situações e vivemos sempre, não diferente de agora, mas agora a crise ela é mundial, ela está instalada de uma maneira que todos têm realmente dúvidas, né, da forma como melhor conduzir toda a situação. Só que o que eu gostaria de trazer para que nós pudéssemos realmente refletir são as crises que nós temos ali no dia a dia, situações que nos levam a ter dificuldade inclusive de vencer e romper com situações maiores como essa que está aí, o mundo todo está passando, né? E aí, quando a gente se depara com crises, existem várias maneiras, e eu diria que para vocês que cada pessoa age de uma forma. E existem aquelas pessoas que agem e reagem de uma maneira extremamente negativa diante das crises. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho nessa mensagem, à luz do texto que nós estamos estudando, que está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, versículos de 1 a 7. Mas nesse texto eu quero fazer referência no início ali de quando a viúva ela vai até o profeta Eliseu perguntar o que ela faria diante da crise que ela estava vivendo, iminente, né, a possibilidade de perder os filhos como forma de pagamento da dívida que ela tinha. E aí ele olha para ela e diz o seguinte: olha, o que você tem na sua casa? E ela em seguida responde: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Ora, a resposta dessa serva, dessa viúva para o profeta, dizendo que não tinha nada em casa, ela denunciava uma forma negativa de ver a possibilidade de resolver um problema. Só que a gente já viu em outras mensagens que ela recorreu à pessoa certa, recorreu a um homem de Deus. Porém aqui, o que eu gostaria de trazer para que a gente possa pensar? E eu fiquei olhando à luz da palavra de Deus e em referência à crise, exatamente a palavra crise, o que a crise significa, o que é a crise? E uma das definições que eu encontrei, que eu quero ler para você, muito interessante, que ela diz do ponto de vista da psicologia, ela diz o seguinte, que o conceito de crise é explicado como toda situação de mudança a nível biológico, psicológico ou social, que exige da pessoa ou de várias pessoas, de um grupo, um esforço suplementar para manter o equilíbrio ou estabilidade emocional. Corresponde a momentos da vida de uma pessoa ou de várias pessoas, de um grupo, em que ela está passando por uma perda ou uma mudança dos elementos estabilizadores habituais. Algo que sai fora do contexto. Algo que você que está acostumado a resolver, né, você já não tem mais o como resolver. Não tem respostas, um lugar por onde você nunca passou, uma situação, uma circunstância inédita na sua vida, que pode levar para um lado, para um contexto bom, mas também para um contexto ruim. E aquela viúva, ela aparentemente no início, né, de quando o profeta olha para ela e faz a pergunta, ela tem uma visão negativa dizendo o seguinte: olha, eu não tenho como resolver. Na minha casa eu não tenho nada. Quando ele pergunta para ela se ela tinha algo dentro da casa dela que pudesse ajudá-la a sair, a resolver essa crise. Então, essa definição aqui, ela nos ajuda muito porque a crise, queridos, ela pode ser, inclusive, algo que passa rapidamente, como para essa mulher, que ela foi logo ter a resposta com o profeta, mas ela pode também demorar. Ela pode ser algo que dura. E quando ela dura, ela pode despertar em nós resultados como uma vulnerabilidade além da conta. Ela pode despertar o estresse, né? Então, a gente tem algo a aprender dessa forma com
aquela viúva que rapidamente ela passou de um estado de negativismo para um estado onde ela encontrou possibilidades junto ao profeta, encontrou resposta. Sabe uma coisa que ela fez, que é importante que nós façamos diante de uma crise? Ela olhou para Deus rapidamente. E aí Deus transformou toda a crise, todo o problema do natural para o sobrenatural. E nós temos falado ao longo das mensagens que uma pessoa de fé, ela tem que ter olhos espirituais acerca de todas as coisas para encontrar respostas. Nós somos seres que estamos tendo uma experiência natural, porém somos seres espirituais. Temos o Espírito Santo de Deus. E creia, Deus é um Deus de possibilidades. Eu tenho falado também sobre alguns testemunhos de pessoas que passaram pela minha vida e que permanecem, muitas delas, e que me ensinam e me ensinaram muitas coisas acerca de passar por situações, fé e etc. E a história que eu quero contar nessa mensagem é sobre uma menina de fé. Certa vez eu estava parada na frente de uma vitrine no shopping, olhando, uma vitrine, quando de repente eu escuto assim: pastora! E uma vozinha linda, tão doce, E eu olhei rapidamente para trás e era ela, essa menina de fé. Ela olhou para mim e ela disse assim: sabe quem é esse rapaz? E sabe quando você olha para a pessoa, aquelas pessoas que têm cara de gente boa? Era assim esse rapaz que estava ao lado dela. E ela disse com todo orgulho: esse é o meu pai. E na hora que ela falou isso, eu lembrei da história da esposa, que orava durante muito tempo para que ele se convertesse. Então, de uma maneira, simpática, acolhedora, eu fui até eles e falei: puxa, que bacana, é seu pai, muito prazer em conhecê-lo. E ela virou para mim e disse assim: pastora, eu quero dizer uma coisa para você. Nesse domingo, o meu pai vai na igreja. Mas ela falou com tanta fé, com tanta propriedade, que eu fui levada a dizer assim: eu acredito, você vai? E ele prontamente disse: vou. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. A mulher orou, e por ele, a esposa, creio que a família também orou, e a palavra de Deus diz que nós temos uma promessa lá no livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo 6, que, os nossos pais se converteriam, dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, e essa promessa se cumpriu. Tamanha a certeza dessa menina de fé, convicção, dizendo e afirmando que ele estaria lá. Bom, nem preciso dizer que chegou domingo no culto, ele estava lá presente, desde então ele passou a ser um membro assíduo da igreja. Hoje ele é um grande músico, faz parte da nossa equipe de louvor e adoração da igreja. Eu sou muito grata a Deus pela presença dele, ele traz muita alegria ao ambiente da igreja. E essa menina nos ensinou muito, assim como essa viúva nos ensinou e nos ensina até hoje, de sair de um contexto, muitas vezes, de falta de fé, de um negativismo, para afirmar de uma maneira convicta de que vai acontecer, de que é possível, seguindo a direção de um profeta de Deus, seguindo a direção de Deus na nossa vida. E aí aqui, nesse texto, como eu venho dizendo para vocês, é tão desafiador, porque você olha, num primeiro momento, aquela viúva disse assim: eu não tenho nada. E a gente olha para as circunstâncias e pensa da mesma maneira: eu não tenho nada, eu não tenho habilidade, eu não tenho força, eu não tenho fé suficiente para resolver, porque isso é o mais fácil. Mas é necessário ter fé. Se você crê nisso, repete assim: é necessário ter fé. A fé, queridos, ela acrescenta, a fé fortalece, a fé, ela multiplica. Nada além de uma fé é possível para que a gente possa realizar milagres na nossa vida. E quando ela disse o seguinte: eu não tenho nada além de uma botija de azeite, ou seja, Deus fala: você não precisa de nada além de um grão de mostarda, de uma possibilidade, de uma saída, de uma alternativa, porque ali Deus vem e Ele o que? Multiplica. Leia. Talvez nessas mensagens rápidas a gente não consegue ler todos os textos, mas eu quero que você leia o livro de Marcos, no capítulo 11, versículos de 20 a 24. Leia esse texto que fala a respeito da fé quando você dá ordem.
para que algo aconteça, de fato aquilo aconteça. Não seja negativo, seja alguém que tenha sempre dentro de si a certeza que o seu Deus, o nosso Deus, ele é poderoso em seus feitos para realizar grandes milagres. Aliás, eu quero encerrar lendo esse texto, porque eu creio que fará diferença na nossa vida. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, lá no livro de Marcos, capítulo 11, versículos de 20 a 24. Rapidinho vamos ler. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Queridos, será assim com você. Creia pelo poder do nome de Jesus Cristo, porque nós estamos rompendo com mais um princípio daqueles que a viúva nos ensina. Não se deixe levar pelas coisas, pelos pensamentos negativos. Eleve os seus pensamentos ao alto, porque é da onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem de Deus. Fecha os teus olhos, nós vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, na tua presença nós oramos, crendo que o Senhor é um Deus de poder, de milagre, crendo que o Senhor é um Deus que multiplica, que acrescenta, que soma. O Senhor é um Deus que nos abençoa. Por isso, Deus, alcança cada vida que está ouvindo esta mensagem, para que, ó Deus, havendo fé do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor possa vir, ó Senhor, com o seu poder maravilhoso, divino, e abençoar, para que todo milagre, ó Deus, em nome de Jesus, necessário para que saia dessa crise, para que essa pessoa saia, essa família saia dessa crise, dessa circunstância, Senhor, ó Deus, onde eles não veem saída, que eles possam sair, ó Deus, em nome de Jesus, à luz do ensinamento que vem através da palavra de Deus e da direção, ó Pai, de um profeta, de um homem, de uma mulher de Deus. E eu faço essa oração para que o Senhor alcance cada um em seus lares e na sua família, pelo poder do nome maravilhoso de Jesus Cristo. Amém. Queridos, não deixe de ouvir as próximas mensagens. Eu espero você. Um grande beijo no seu coração. Fiquem com Deus.